De volta com o TBC Esporte nesta sexta-feira, 2 de outubro. Lembrando que estamos em conjunto, em cadeia com a TV Alego e você também nos acompanha pelas nossas rádios, a RBC AM 1270 e RBC FM 90,1. Lembrando que, é claro, você pode participar pelo nosso WhatsApp, está aí na tela para você, 992298550. Inclusive, já um recadinho bacana aqui, o Marcos falando... Dante Keller parece o saudoso Washington Luiz, com certeza pela contundência dos comentários, Dante. Só pode ser, né? Porque se ele estiver falando que eu tô gordo, se ele estiver falando que eu tô gordo, eu não vou gostar, né? Mas assim, deve ser pela contundência dos comentários. Eu não vou ficar falando palavrão de encostar na azulejo, essas coisas, brincadeira. Estourar o cativeiro, é um né? orgulho, De dizer é um isso. orgulho muito grande ter essa aparência. Você não é a primeira pessoa que fala a esse respeito. E eu tenho muito orgulho. Trabalhamos muito tempo juntos, o Washington, viajamos muito e, poxa, saudades do Washington. E agora a gente vai falar do Atlético, já falamos de Goiás, de Vila Nova, porque o Dragão está vivendo mais uma maratona de jogos longe de casa. Atuou quarta-feira contra o Corinthians e domingo enfrenta o Fortaleza no Castelão, 18h15, 6h15 da noite. E quem vive a expectativa para esse confronto é o meia Mateuzinho. Mateuzinho foi titular na quarta-feira e, a partir de agora, ele fala o que esperar desse duelo, como que o Atlético deve se portar diante do Fortaleza. Mais um jogo de decisão, mais um jogo de guerra, onde o Atlético tem que mostrar a mesma personalidade que vem tendo nesses últimos jogos. A gente sabe que está jogando fora de casa, diante de um Fortaleza bem treinado do Rogério Ceni. Só que nós já mostramos que somos capazes. Então, se a gente entrar lá com espírito de equipe, a gente tem tudo para fazer uma grande partida. Tem uma frase que é bem usada, né? Que 11 jogadores ganham um jogo, mas um grupo de 20, 22 ganha título. Então, eu creio que o elenco do Atlético vem fazendo a diferença. São quantidade muito grande de jogos, né? Então, a gente não é super-herói, não consegue jogar todos. Então é muito importante essa força do elenco. E quem vem entrando, quem está saindo jogando, ambas as partes estão correspondendo bem. Então a gente fica feliz por isso, por ter um grupo que vem se ajudando, que vem se cobrando. E independente de quem entra, de quem joga, a gente tem certeza que dentro de campo vai fazer o melhor. Tá aí o Mateuzinho, enquanto a gente está vendo algumas imagens de treinamentos do Atlético, o Atlético que de São Paulo já chegou em Fortaleza há pouco, por volta das 18h15, 18h20. Então eu passo a bola para vocês, para saber, é isso mesmo que o Mateuzinho falou? União do elenco supera toda essa dificuldade, essa correria, viagens para cá, para lá, e o clima para domingo é clima de guerra mesmo, Rafael Vasconcelos? Sempre é um clima de guerra. Agora, sinceramente, jogador reclamar de cansaço, né? Quanto tempo a gente ficou sem futebol? O jogador tem todo o luxo, tem todo o privilégio, a melhor comida, hotel 5 estrelas, nutricionista. Então, eu sou muito positivo. Eu não gosto de reclamar de nada. E se eu fosse jogador de futebol, eu faria a mesma coisa. Salário, provavelmente no Atlético, pelas informações que eu tenho, em dia, né? O Atlético sempre paga direitinho, Mas tudo certo, salários altos. Rafael, quem corre é o jogador, não é o dinheiro, não. O Mas dinheiro que ele ajuda, recebe não é que ajuda, corre, não. ajuda. O jogador que corre, o jogador cansa também. É combustível. Você pode ter certeza que ajuda muito. Existe uma coisa muito certa no futebol, que é a seguinte, olha, o jogador ele recebe para treinar e para ganhar o jogo tem que dar o bicho, né? O que é uma distorção da realidade brasileira. Mas, sem dúvida alguma, o Atlético está numa fase muito boa e tem muita chance aí de repente, conseguir um feito inédito, conseguir uma vaga aí até para a Copa Libertadores da América, por que não? Principalmente nesse momento. O time tem que adquirir confiança para isso. Evandro Gomes, Mateuzinho merece seguir na formação titular? Se sim, no lugar de quem? Tem o Janderson, o Chico, o Ferrarez... Olha, isso é bom para o Atlético, Vitor, porque o Mateuzinho entrou muito bem contra o Corinthians, o Janderson é o titular, esse não vai sair. O Mateuzinho teria que se virar numa vaga ali no lugar do Yuri, mas aí já tem o Zé Roberto também. Eu acredito que ele não vai mexer muito na estrutura do time, não. E vou mais além. Se o Atlético jogar o que jogou contra o Corinthians, embora não tenha vencido o jogo, jogar aquele primeiro tempo que jogou contra o Corinthians, o Atlético tem grande chance
de sair de Fortaleza com uma vitória diante do tricolor lá do Ceará. Agora tem um detalhe, o Corinthians, no meu ponto de vista, não está jogando o que o Fortaleza joga. O jogo vai ser mais difícil para o Atlético que foi o do Corinthians. Não estou comparando as agremiações, a história, estou comparando os times atuais. E o time do Fortaleza talvez seja muito mais aplicado nesse jogo do que foi o Corinthians. A própria tabela mostra isso, né? Que o Fortaleza, nesse momento, está jogando mais do que o Corinthians. Também, assim como o Evandro, encaro como um jogo mais difícil do que o jogo do Corinthians. Pode parecer que não, mas é sim. O Atlético, além de jogar fora de casa, ainda para mim vai pegar um adversário que nesse momento está jogando melhor, está melhor organizado. Eu acho que o Mateuzinho, ele deve ficar para entrar no segundo tempo. A gente tem que lembrar. E essa é uma vantagem do Atlético, de você ter muitas opções para as mesmas vagas. Vantagem essa que poucos times têm, até mesmo os times grandes estão com dificuldade de ter jogador para reposição. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos aí talvez na semana mais quente do ano. Fazendo 35 graus, 40 graus, tem todo mundo sofrido com isso. E, diferente do Rafael Vasconcelos aqui, eu acredito que essa reclamação do jogador, talvez não a reclamação do jogador, mas o cansaço, ele existe e ele é natural. Aliás, eu nem preciso concordar com isso, porque o que diz isso hoje é a ciência, né? Nós temos aquele exame do CK para saber se o jogador está desgastado ou não. E você citou a pandemia como uma vantagem, já que eles jogaram pouco esse ano. Eu cito como uma desvantagem, porque o atleta não consegue ter ritmo, o atleta não consegue estar na sua melhor forma física justamente pelo tempo que ficou parado durante a pandemia. Sabe quem que cansa para mim? Ele cansa. Quando do acordar às 6 horas da manhã, pegar um ônibus. Do 7º andar do meu prédio, quando eu vejo todo dia o barulho do caminhão dos garis ali, e esses caras, eles correm todos os dias. E eles trabalham felizes. 12 quilômetros por dia, trabalham felizes, sem reclamar, com salário baixinho. Para mim, isso é o verdadeiro cansaço. Agora, jogador de futebol... Você vai me desculpar, Daniel. Eu sei que hoje a ciência está muito avançada, essa situação toda, mas eu acho que jogador de futebol não deveria reclamar de nada, principalmente nos dias de hoje, se tratando do nosso país. Para fechar o assunto Atlético, Dante, você já emenda com o seu comentário, porque Deixa eu quero falar. trazer um dado também. O Atlético tem a 4ª melhor campanha como visitante na Série A. O quanto isso influencia, de alguma forma, um aspecto positivo? O Atlético, jogando fora de casa, tem 44,4% de aproveitamento. A gente pode esperar um Atlético indo para cima do Fortaleza? Pode, mas não é porque ele está com essa vantagem, não. Essa vantagem ele adquiriu por aquilo ali. Ó. Olha que gramado maravilhoso, olha que time uniformizado. Quem lembra do Atlético há muitos anos atrás? O Atlético hoje é disparado a maior força do futebol goiano. Botou todo mundo no bolso. O Vila Nova ele já pôs no bolso há muito tempo. De 15 anos para cá, o profissionalismo do Atlético é algo impressionante. O que o Atlético tem apresentado de evolução de 15 anos para cá, de organização, de tratamento para com os jogadores. Os jogadores do Atlético, eles são tratados como verdadeiros profissionais. O Atlético é um time de futebol profissional. Tem outros times aí que eles estão... Não, eu não vou tirar o mérito da recuperação do Vila Nova. Eu até posso colocar o Atlético bem superior ao Goiás. Dante, eu fico lembrando do Pelé, né? O Daniel me provocou e eu gosto, porque, na verdade, brigam as ideias e não as pessoas, né, Evandro? Pelé, a chuteira era horrível, era pesada, o gramado ruim, chuteira gaeta, a chuteira bola de viola. capotão terrível e o negão, né? Vou chamar assim carinhosamente, e não vejo problema nenhum, porque é cheio de mimimi aí, e eu não acho isso interessante também. Jogava praticamente todo dia, aquelas viagens cansativas, e não reclamava, campo de terra, fazia gol com 17 anos em Copa do Mundo, dava chapéuzinho em final de Copa do Mundo. Jogador de hoje é muito cheio do mimimi, muito cheio de frescura, na minha modesta opinião. É bom lembrar que na época do Pelé, assim como ele não tinha o mesmo preparo, a mesma bola, a mesma chuteira, os zagueiros também não. Então os zagueiros corriam menos. Eu não estou dizendo que o Pelé foi menos gênio, o maior jogador do mundo. Havia igualdade de condições. Havia igualdade de condições. Então, se eu colocar hoje, um atleta corre muito mais do que corria naquela época em campo. Será que corria mais do que o Pelé?
Ah, ocorre. Não sei, não ocorre, sei. sim. E eu vou te Em falar, média, ocorre, sim. eu vou te falar que a arrancada do Pelé, se brincar, não foi superada até hoje. Ele fazia 10 ou 11 segundos em 100 metros. Pessoal, o debate está quente, inclusive está animado. O José Miguel, da Nove Restaurante, mandando um abraço especial para o Evandro Gomes e comemorando a presença do Rafael Vasconcelos e também do Daniel Santana, nosso abraço pra novo ele. integrante. Um abração. E para a gente dar sequência no programa... Ô, Vitor, antes Diga, Evandro. da sequência, só ainda para concluir o assunto do Atlético aqui, ontem nós falamos que o Atlético poderia acionar o seu departamento jurídico contra o sorteio da CBF, né? Aí até a gente falou muito sobre isso. Não é bom brigar com a CBF a essa altura. Clube nenhum se manifestou. Aí agora o Charlie Pereira, que é diretor do Sistema Sagres de Comunicação, meu chefe. Gente boa. Ele me manda aqui uma nota oficial do Atlético. Ele está vendo o programa, como sempre faz todos os dias. O Atlético Clube Goianiense acredita na lisura do sorteio da Copa do Brasil, na seriedade da CBF, futebol e nas pessoas envolvidas. O clube entende que para vencer a Copa terá que enfrentar qualquer equipe e assim faremos diante do Internacional. Coisa linda. E o Roger Flores, Evandro, colocou um stories no Instagram com a seguinte frase: trabalho feito, algo assim, ó, trabalho concluído. E a foto dele no sorteio. A gente só não sabe qual foi o trabalho concluído. Mas eu acho que o atleta deveria pensar a si mesmo. Essa nota aqui é legal porque você decide em campo, né? O Atlético poderia pegar o Flamengo, que seria até pior. Agradecendo então a participação do nosso Charlie Pereira, um incansável, um abraço para ele, sempre acompanhando. E agora a gente vai falar de Série A, começando, a gente vai ver agora na tela a tabela, como está a tabela de classificação do Brasileiro da Primeira Divisão. É o líder com 24 pontos, seguido pelo Internacional com 21, São Paulo 19, mesma pontuação do Palmeiras, Vasco tem 18 na quinta posição, Flamengo é o sexto também com 18. Fluminense tem 17, Sport e Santos também com 17. Fortaleza, adversário do Atlético, aparece em décimo com 16 pontos. Atlético Paranaense tem 14, Ceará tem 14, o nosso Atlético Goianiense tem 14 pontos. Corinthians tem 13 pontos, é o 14º, 15º Grêmio com 13, Bahia 16º com 12 pontos, na faixa de rebaixamento, Coritiba com 11 pontos, Red Bull Bragantino também com 11 pontos, assim como o Botafogo, e o Goiás com 3 jogos a menos, está na última posição com 9 pontos. E a gente já emenda falando Sabe dos um jogo jogos... bom para o Goiás? Diga. Flamengo. O Flamengo vai estar sem o Arrascaeta, vai estar sem o Isla, sem o Everton Ribeiro, sem o Rodrigo Caio, sem o Gabigol. O Gabigol está machucado. Os outros, Arrascaeta na seleção do Uruguai, o Isla na seleção do Chile, o Everton Ribeiro na seleção e o Rodrigo Caio na seleção brasileira. E são esses os desfalques para o jogo que o Goiás vai fazer. É o jogo atrasado contra o Flamengo. Isso, e para a gente dar sequência nesse assunto Série A, vamos mostrar também para vocês os jogos do final de semana, para a gente comentar rapidamente aqui, porque tem rodada cheia nesse sábado e também no domingo. No sábado, já abrindo essa 13ª rodada, tem Grenal. Tá fraco para vocês? 5 da tarde, Grêmio e Internacional. Grêmio não perde para o Inter há 10 jogos, mais de 2 anos sem perder para o grande rival. 7 da noite no Allianz Parque, em São Paulo, tem Palmeiras e Ceará. 9 da noite de sábado tem Red Bull Bragantino e Corinthians em Bragança Paulista. No domingo, 11 da manhã tem Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense no Newton Santos, o Engenhão. 4 da tarde no Maracanã tem Flamengo e Atlético Paranaense. 4 da tarde também tem Coritiba e São Paulo no Couto Pereira. Aí às 18h15 teremos Fortaleza e Atlético Goianiense, já destacamos aqui, no Castelão e Fortaleza. Na Serrinha tem Goiás e Santos. 18h15 também tem Bahia e Sport em Pituaçu, em Salvador. E fechando a rodada, Atlético Mineiro e Vasco no Mineirão. Qual jogo chama mais atenção para vocês? Um que chama atenção, eu acho até pela covardia que fazem, colocar nesse tempo, Rio de Janeiro, 40 graus, um jogo 11 horas da manhã. Botafogo e Fluminense. É complicado. Isso é um crime, né? Para mim, o destaque da tabela aí nesse final de semana é o Flamengo e o Atlético Paranaense, até porque são 2 times que já vão se encontrar na Copa do Brasil, né? Então a gente vai poder ver o que esperar desse resultado. E o Flamengo amanhã o Grenal também deve ter é a sempre confirmação, o Grenal, Evandro e amigos. O Flamengo, 10 jogadores cumpriram aqueles Foram 10 dias liberados. de quarentena. Amanhã tem a confirmação, mas
Os jogadores como o Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio, o Léo Pereira, o René, Gabriel Batista, o Gustavo Henrique, todo mundo deve ficar à disposição amanhã, deve ter essa confirmação. Gabriel Batista não é o mesmo Gabigol, né? Não. Porque esse está contundido. Ele é não pode Barbosa. jogar. Um dos problemas do Flamengo não ter esse grande número de jogadores, principalmente para o jogo contra o Goiás, é aquilo que ele fez com o Palmeiras, com o time de júniors. Né? Ele foi para cima do Palmeiras com o time de júniors e bagunçou com a vida do Vanderlei Luxemburgo. Agora, esse final de semana tá bom para quem gosta de séries. Já viu aquelas séries que passa na... Netflix? Netflix, em todos os lugares. Você pega a Série A, você vai poder assistir das 11 da manhã do sábado até às 11 da noite no domingo. Vai maratonar o futebol. Série A. O Você Vitor gosta de série? já tem Vai, pega a compromissos, Série né? A e assiste do sábado até o domingo à noite. Não Tem jogo faltam toda hora. jogos, né? E destacando também esse Grenal, Grenal. soberania, eles se enfrentam tanto em mais de 2 anos e meio já. Exatamente, muito jogo, muito Grenal. Ainda tem mais um pela Libertadores, né? E Não, já pela não é mais Libertadores já se aquele enfrentaram o os nível dois na primeira técnico. né? fase. E eu vou te O falar um nível negócio, vai dar técnico- Inter dessa vez, viu? Tem pressão para Olha cima do só a poder? aposta. Vai dar Mais uma Internacional. derrota para o Grêmio, vocês acham que fica mais Grêmio complicado, Internacional? aumenta a pressão? Tem pressão sempre. Grêmio Internacional é uma das maiores classes do mundo. Mas por conta dessa soberania do Sim. Grêmio, mesmo quando, com o Inter está se apresentando melhor, está na frente no Brasileiro, o Grêmio estava lá embaixo, uma pressão a mais, pressão Sim, extra, sim, uma sim. gasolina a mais no fogo? Eu não vejo esse retrospecto como decisivo para dizer que um time ou outro vai ganhar. Retrospecto, para mim, fica na agenda, não entra em campo. Mas pressão psicológica nos jogadores tem sim, de torcida, de diretoria, que não aguenta mais perder para o Grêmio, não aguenta mais ser zoado pelo torcedor e não aguenta mais ser cobrado quando sai na rua. Você concorda que futebol é confiança? Sim, claro. Confiança? É muito. Então você acabou de derrubar a sua própria tese. A minha tese não é que não influencia, influencia. Eu só não acho determinante para que um time já entre perdido num clássico. Não só retrospecto, como jogadores. Só estava te testando nessa volta, você saiu muito Tá bom. bem, viu? Parabéns. Para a gente dar sequência e entrar no último assunto do programa, abraçando também o Ranulfo, torcedor do Dragão, mandou um abraço especial para você, Rafael Vasconcelos. Grande Ranulfo, advogado excepcional, meu amigo, obrigado pela audiência. Ele que é doente no Atlético, jogador de futebol, o Ranulfo. Abraçando também o Camilo, que está participando, e porque a gente tem muita coisa ainda e Deixa eu muitas abraçar a mensagens. Bruna aqui da maquiagem, porque é ela que cuida do rostinho de cada um de vocês. Aliás, ela está colocando cada pessoa novinha aqui, que eu fico impressionado. Eu vou te falar um Parabéns negócio. para ela. A sala dos milagres é ali. viu? Parabéns para esse pessoal aí, que trabalha muito bem e faz aí pessoas se transformarem em verdadeiros bebês. Galãs. Amigos, para a gente fechar o programa, vamos destacar a Série D, porque Aparecidense, Goianésia e Goiânia entram em campo nesse final de semana e a gente vai conferir os jogos do grupo dos goianos, o grupo 5. Amanhã, 3 da tarde, no Espírito Santo, no estádio Salvador Costa, o Vitória recebe o Operário de Várzea Grande. Vitória que mudou o técnico, ainda não venceu, é o Lanterna, não pontuou. O Goiânia joga às 7 da noite em Rio Brilhante, estádio Ninho da Águia, contra o Águia Negra, única equipe invicta do grupo. No domingo, fechando a rodada, tem Real Noroeste e União Rondonópolis, às 3 da tarde, e às 18 horas, mais um duelo goiano, Goianésia e Aparecidense no Valdeir e José de Oliveira. O que a gente pode esperar desse duelo goiano e também do Goiânia jogando fora de casa? O Águia Negra batendo o Goianésia, em Exatamente, Goianésia, surpreendeu né? quarta-feira. Acho que o Goiânia não ganha lá. Muito difícil, até porque o time do Goiânia não é muito confiável. Em relação ao jogo daqui, Aparecidense contra o Goianésia, né? Lá no Valdeir e José de Oliveira. Esse é um jogo para empate, o que é ruim para os dois. Rafael Vasconcelos, o que chama atenção nesses duelos? Espera equilíbrio? Equilíbrio, né? Não dá para a gente acompanhar tanto a Série D do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que a Aparecidense é um time que a gente tem que olhar com bons olhos. Daniel Santana. Para mim, o Goiânia é o jogo mais difícil aí, não só pelo que o Águia Negra fez, mas é a única equipe invicta do grupo. Você torce para o Goiânia, né? Eu torço para o Goiânia, então o meu Goiânia vai ter uma dificuldade muito grande nesse final de semana. E aqui eu aposto no Goianésia, eu acho que o Goianésia leva essa. O Edson Rodrigues também torce para o Goiânia. O Edson Rodrigues diz que torce. E olha que eu sou prova, quarta-feira, Daniel Santana ficou acompanhando o jogo do Goiânia, transmissão dos amigos pela Maicujo. Pela Maicujo, E o acompanho Daniel sempre. ficou ali torcendo na redação. Dante Keller, já seu comentário eu final, e acho fala um que- pouquinho dessa Série D. É o final?
Já estamos nos encaminhando para a reta final. Eu acho que está equilibrado esse campeonato da Série D, os clubes goianos, todos estão relativamente bem colocados. O melhor é o Goianésia, mas os outros dois também já conseguiram uma vitória. Eu acho que poderão até se classificar os três entre os 4 primeiros colocados. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Helena, que finalmente conseguiu localizar o nosso canal. Que bom. Para a Lana Júlia Tá fácil, e para o Danilo. tá fácil de localizar, porque a gente entra em cadeia também com a TV Alego, né? Rádio Brasil Central AM e FM, então nós estamos Então tá, em várias só plataformas, para concluir, um abraço. redes sociais. O Abraço. Danilo, alô Danilo, Sim. um abraço para você, torcedor do Vila, hein? A Helena e a Lana Júlia. Depois eu quero fazer um agradecimento. O Evandro e o Daniel Santana hoje, né? Pagamos se o reuniram lanche. e pagaram um lanche pra gente, Foi. pra O televisão Daniel me inteira. convenceu a Que dividir com ele. absurdo. Os Ninguém nossos nunca viu nomes dinheiro do aqui Evandro da área Gomes. técnica, cinegrafistas, comeram lanche ou não? Não chegou esse lanche pra cá, não? Obrigado, Depois do Evandro. programa. Obrigado, Daniel, pelo lanche. Próxima viu? vez traz aqui pro pessoal também. E a daqui, Thaís, ó. e deixar um pouquinho pra Thaís, né? Que foi muito bem substituída pelo Vitor, inclusive. Evandro, obrigado mais uma vez. Valeu, Vitor. Um abraço, parabéns pela apresentação. Quero mandar um abraço, cumprimentos para Nalci, é a mãe do Charlie Pereira. Está aniversariando hoje. Uma antiga colega aqui do Cérnio, o Dante lembra dela, né? Trabalhou muitos anos, esposa do nosso saudoso José Pereira dos Santos. Parabéns para Nalci pelo seu aniversário. Encerrando, dando boas-vindas mais uma vez para você, Daniel Santana. Enquanto vai subir nas letrinhas, sua despedida. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rafael, Dante, Evandro. Obrigado a você. Eu não vou agradecer as mensagens, porque são tantas que estão chegando, mas eu agradeço especialmente a você que está aí na telinha, que vai estar acompanhando a gente a partir de agora. Um grande abraço e muito obrigado. Bom final de semana e Obrigado, até segunda-feira. Tchau. Valeu. O mundo está